Olá pessoal, tudo bem? Estou passando hoje aqui para contar um pouco da minha história. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Não sou um blogueiro, né, profissional, sou um DJ e quero apenas contar um pouco da minha história para vocês aí que acompanham o meu trabalho. Enfim, a minha história como DJ começou em Ribeirão Pires. Meu pai já é um sanfoneiro, então eu já fui criado já num ambiente de festa. Aquele contato com a música já foi desde pequeno, né? Com as festas que tinha na minha casa. Era praticamente todo final de semana tinha festa. Então eu já cresci já com essa intimidade com a música, né? Eu nasci em 1973. Curiosamente, eu nasci no mesmo ano que foi criado o hip hop, que também nasceu o hip hop, né? Então eu cresci junto com o hip hop. Uau! A primeira música que eu escutei de hip hop foi meu pai comprou um aparelho de som 3 em 1, veio alguns vinil, né? E aí veio um vinil em especial do Sugar Hill Gang, né? Lançado em 1979. E a partir dali, claro, né? Vinil, escutando ele o tempo todo e automaticamente já vieram outras músicas, né? Porque a gente tinha um delay muito grande, né? Na cultura, né? Apesar do hip hop ter sido começado em 1973, é o ano que eu nasci, até chegar às novidades, chegar pra gente, ainda mais que a gente não tinha acesso à internet, então não tinha um delay gigantesco. Mas chegava e a gente consumia a cultura da mesma forma, e aí, esse mesmo aparelho de som 3 em 1 que nós tínhamos, foi com ele que eu comecei a treinar os meus primeiros scratch, mudando o botãozinho de fono pro deck, como se fosse um crossfader, né? E aí eu comecei a treinar os meus primeiros scratch ali e comecei a apanhar também por conta disso, né? Porque estragava o botão do equipamento ali. A dona Ana não perdoava de jeito nenhum. Ó. Em 1981, quando eu comecei a estudar, porque na época nas escolas rolavam as festas, os bailes de colégio, né? E como sempre, meu pai, festa junina, meu pai ia lá, o grupo dele tocar sanfona lá no colégio que eu estudava, e a gente foi crescendo nesse ambiente, até que de repente comecei a descobrir que na escola, já era um pouquinho maior, já tinha as salas, sempre fechava uma sala de aula para começar a ter baile, né? Foi aí onde eu comecei a me infiltrar nesse mundo dentro do colégio que eu estudava, né? E aí começamos hoje falamos do network, né? Começamos a ser visto, começamos a conhecer as pessoas assim melhor. Eu já tinha os três amigos que também já eram envolvidos musicalmente comigo ali, que são os meus amigos de infância, o Emerson, o Adilson e o Xuxa. Inclusive, esses três aí que são amigos até hoje, foi eles que me deram o apelido de Grilo. Então, já fui para a escola já com esse apelido de Grilo. Mas aí é uma outra história. Então, nós já tínhamos essa relação de amizade já desde a infância. Nesse meio tempo, né? Nesse meio tempo a gente já foi já fazendo amizade no colégio, fomos conhecendo outras pessoas. E aí conhecemos lá o Celso, que era um cara totalmente nerd na época ali, criava, ele que fazia as potência, fazia um monte de gambiarra ali e costumava fazer uns barulhinhos da escola. E a gente se juntamos junto com eles ali, eu e o Emerson, o Adilson, o meu irmão, o DJ Z, e começamos a fazer parte da equipe que tinha na época, a equipe Havaí. E a gente automaticamente já começamos a fazer as primeiras festinhas. A primeira festa que eu toquei foi num pré-escola, num prézinho, né? Jardim de infância, né? A gente fala hoje, né? Era pré-escola. Caçula, no bairro do Jardim Caçula. E aí começou a minha história como DJ, fazendo festinha em escola, em colégio, né? De bairro. Bom, nessa época a gente não tinha toca-disco, a gente não tinha mixer, né? A gente tinha umas gambiarra lá com fita cassete e gravava a fita da rádio. Aí tinha uma gambiarra ali de outra fita cassete, pegava uma fita aqui, colocava uma fita ali. Era uma loucura. Só quem é dessa época mesmo para poder entender, velho. Mas foi a melhor escola que eu pude ter musicalmente foi todo esse aprendizado. E na época, quando a gente conquistou o nosso primeiro toca-disco, não tinha nem pitch, que era o tocadisco da CCE. Depois a gente compramos uma Polivox e eu comprei o meu primeiro mixer, que era um Berserk,
E esse toca-disco da CCE, e esse mixer Merzec e esse outro toca-disco da Polivox, aí tem muita história nesse equipamento aí. A gente vai tentando diminuir a história, mas é muita coisa, e eu vou ter que ir cortando e deixando muita coisa para trás. E uma oportunidade, uma hora que alguém me chamar para fazer um podcast aí sim, aí eu vou contar toda a minha história. Então vamos ter que resumir, senão não vamos conseguir sair desse vídeo aqui. Então, basicamente, nessa época, em São Paulo, eu fiz parte de duas equipes de baile, Havaí, né? E aí nós montamos a equipe Electric Music, que basicamente até hoje, né? Simbolicamente, nós temos essa equipe lá em São Paulo. Com essa equipe de baile que realmente as coisas começaram a acontecer, porque na época a gente já fazia as festas no bairro, mas lógico, tinha uma danceteria, né, no centro da cidade, que na época se chamava Season. E o DJ que tocava lá se tornou um grande amigo depois, que era o DJ Valdir. O pessoal também conhecia como DJ Trovão. Foi o primeiro DJ que eu vi tocando, assim. Eu já tocava nas festinhas de bairro, mas a primeira vez que eu fui numa balada, assim, que foi até o meu irmão mais velho, o Valmir, né, o DJ Z, que me levou. E a partir dali eu falei, meu, é isso, né? Eu já estou no caminho certo, né? Que nós já tínhamos a nossa equipe de baile, a gente costuma fazer os bailes no nosso bairro, né? E o meu irmão mais velho, vou falar muito dele aqui porque foi ele que me influenciou, que me levou para esse mundo da música também, né? Inclusive a gente trabalha junto hoje, ele trabalha no At Home ali junto comigo ali, parceiraço, mil anos, né? Desde quando eu nasci. Uma vez nós estávamos nós dois no centro da cidade, de Ribeirão Pires, e aí nessa mesma balada que era Season, só que já era outro nome, já era Paradise, né? E o residente ainda era o DJ Valdir, né? E ele chegou um belo dia no dono dessa casa, eu e ele juntos, falou: vamos conversar com o dono dessa balada aqui para ver se a gente consegue fazer uma festa nossa aqui no centro da cidade. Eu falei: ó, é um sonho, né? Fazer uma festa no centro da cidade. E chegamos lá para conversar com o dono da festa. Não, a gente queria fazer uma festa aqui, tal, tal, tal. E ele deixou a gente fazer a festa. Bacana, né? Aí vocês vão fazer o quê? Na época, só me veio na cabeça, vamos fazer o Racionais. Isso aí foi em 1991. O Racionais estava recém lançando o primeiro álbum, o Holocausto Urbano. Eles tinham saído na coletânea da Zimbábue e recém estava lançando o primeiro álbum, né? Tinha lançado ali 91, 92, mais ou menos isso aí. Tipo, era comum, né, fazer Racionais naquela época, né? Fomos para casa, tal, a gente não tinha nem como ligar para os moleques, nós tava querendo dar a notícia, mas não tinha telefone, não tinha internet, tinha WhatsApp. E aí a gente tinha um lugar que nos reuníamos lá e falava: só tem uma novidade para vocês. A gente vamos fazer um baile, vamos fazer lá na Paradise, lá no centro. Aí fica aquela euforia toda, mas vamos fazer o quê? Nós falamos que ia fazer o Racionais. E aí já pegamos um disco lá, já entramos em contato, o Adilson acho que entrou em contato, e acabou que fechamos para fazer o Racionais, assim, tipo, vamos fazer, fechamos o Racionais. Bom seria se assim, hoje em dia fosse assim também, né? Vamos fazer o show do Racionais. E aí fechamos o Racionais, e aí que vem a história bacana, essa primeira história que eu tive junto, fazendo parte desse mundo, desse contexto do rap, que poucos sabem. Que nesse show do Racionais, para começar, eu tinha comprado uma câmera fotográfica para registrar tudo aquilo, né? Mas, como eu falei, a gente tinha um par de toca-disco, CCE e um Polivox. E o melhorzinho era o Polivox ainda, que ficava do lado esquerdo, onde a mão, né, é melhorzinha no scratch, né? Só que ela era danada, ela pulava, a gente tinha que... Eu usava agulha, não era Shure, não era Ortofon, a gente nem sabia dessas marcas aí na época, né? A gente usava G80, 180, os DJs aí das antigas vão entender o que eu estou falando. Só que o KLG ele já era zica, né? Então, o KLG foi fazer, durante o show, a parte mais esperada era o Hey Boy. No final, ele fazia o scratch do Hey Boy. Hey, na hora que ele fez Hey Boy, ele fez esse scratch e não pulou. Nossa, foi uma euforia total. Eu, os meus amigos da equipe ali, meu irmão, todo mundo aquela euforia. E aí a câmera que eu tinha comprado, ela abriu.
E aí não era nada digital e queimou tudo. Ficou nada, nada. Pra me falar assim, aqui, ó. Até agora teve o documentário do Racionais. Eu vi que tinha muita imagem antiga e ainda fiquei de olho ver se não ia aparecer alguma filmagem da nossa festa da época, né? Enfim, né? Sonhar não custa nada, mas não rolou, não. Os caras nem lembram, acho que foi tocar lá em Ribeirão Pires. Mas a parte interessante que eu quero contar para vocês é o seguinte: fizemos esse primeiro show do Racionais, só que no final, ao final do show deles, estava tudo certo, acabou, valeu galera, tchau, tudo tranquilo, não houve briga, não aconteceu nada, a festa foi fluiu, voltou, casa cheia. Aí na época eu tinha uma namoradinha que morava em Mauá, e eu fui levar ela na estação de trem. Só que, quando eu fui para a estação de trem, e Ribeirão Pires, para quem conhece aquela região, fica próximo entre Mauá, Rio Grande da Serra, Paranapiacaba, é muita neblina. Era uma neblina, frio. Não lembro o mês que era, provavelmente foi para agosto, mas lá já é neblina direto. Aí fui até a estação de trem, e aí, naquela neblina, aí tava assim, ó. Isso aí tá aqui na minha memória até hoje, né? O KLJ sentado na bagzinha de vinil, o Brau, o Ice Blue, o Ed Rock e o empresário deles, que era o Paulo Cabelo, se eu não me engano, eu acho que era isso, esperando o trem. Uau! Aí passei, cumprimentei os caras, tipo aquele rolezinho de rap mesmo, sabe? Que nem todo mundo que faz rap aí sabe como é que é, né? Encontra os brothers na quebrada, e aí, pá, pá, pá. Então, tipo, super natural, né, rapaziada? O show foi massa e tal. E aí passou, os caras, deixei ela ali e o pessoal embarcou no trem e foi para São Paulo, né? Essa aí foi a primeira lembrança que eu tenho, assim, que guardado, assim, as, as sete chaves, assim, na minha memória total, assim. Racionais MCs na estação de trem. Neste meio tempo, depois que nós fizemos essa festa aí, essa primeira festa com Racionais, e aí fizemos o Sampa Crio, na época também fizemos, o Sampa Crio já fizemos em 93, mais ou menos, fizemos o Sampa Crio, fizemos o Edinaldinho, do Kidjan, Ação Hip Hop, o Sampa Crio acho que fizemos duas vezes, né, meu amor, mas não ganhava dinheiro, né, a gente fazia porque a gente gostava mesmo. Eu já cheguei em festa, que a gente tinha mania de fazer festa de aniversário da equipe, de eu sair de casa, pegar um ônibus, pegar um trem, para ir no centro de São Paulo, lá na galeria, para comprar um disco por causa de uma música que eu tinha escutado, para tocar no baile, que a gente ia para os bailes da Chic Show e escutava a galera tocando, né? E estão na atividade até hoje, né? Claudinho, Easy Nylon, né? Nossa, era muito massa. A gente ia para os bailes da Chic Show, já era DJ também, né? Mas só que a gente não tinha aquele, né? A gente não tinha um MK2, né? Tipo, aqueles vinil que os caras eram todo importado, a gente usava os vinil pirata, né? Que tinha muito na época os vinil pirata. Ia lá e ficava vendo o Claudinho, né? Hoje é o Claudinho, o Claudjay, né? Claudjay, chama ele de Claudjay, Luiz Nylon. Tonzeira ficava assim, ó. Todo domingo, batia cartão nos bailes da Chic Show. Via os caras tocando e voltava para Ribeirão Pires. Aí vamos treinar, mais ou menos o que a gente viu, vamos atrás das músicas, não tinha Shazam, não tinha nada. A gente sempre achava, né? Muita história. Para resumir, São Paulo, a minha época em São Paulo foi mais ou menos isso daí, né? A equipe Havaí foi a primeira equipe que eu participei, depois a equipe Electric Music, que simbolicamente estamos aí até hoje, né? Os meus amigos estão lá em São Paulo, estamos por aqui, mas vamos organizar mais festas aí pela frente, se Deus quiser. Então, São Paulo se resumiu basicamente isso daí, né? E agora vamos pausar e agora vamos começar a história em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que é onde eu moro hoje em dia.